nossa vida tem algumas coisas que nos frustram, né? Uma delas é você aguardar o resultado e ele sair diferente daquilo que você imaginou. Por exemplo, você pode construir no seu pensamento que você vai a uma repartição pública e você diz assim: bom, eu vou lá, vou procurar o chefe na repartição pública, ele vai me orientar, ele vai falar o que eu devo fazer e eu vou sair daquele lugar assim, com meio caminho andado. Amanhã eu termino e resolvo o meu problema. Só que daí você chega na repartição e informa você que o chefe está de férias, né? Ou então você pega um funcionário que está totalmente desinformado. Ou você então conversa com o chefe da seção, ele examina e diz assim: olha, o seu problema é muito maior do que você imagina. Dá para frustrar um pouco, né? A gente já passou por isso, né? Com certeza uma dessas coisas aqui. Porque é agradável a gente ser atendido naquilo que a gente imagina, naquilo que a gente pretende. É agradável. E a gente fica meio perdido quando isso não acontece. E no relacionamento com Deus, a gente pode pensar assim: Deus é bom, Jesus é bom, Deus age de maneira graciosa. E a gente faz uma relação disso imaginando que o Senhor vai responder do jeito que a gente está pedindo. Mas tem pedidos que Jesus não atende. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós vermos juntos o porquê. Mateus 20, do 20 ao 23. Jesus não atende todos os pedidos. Mateus capítulo 20, do 20 ao 23. Diz assim: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela disse: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que vou beber? Podem vocês beber o sofrimento que eu estou para enfrentar? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Amém? Até aqui. O Evangelho de Marcos vai dizer que esse pedido foi feito pelos discípulos. Aqui Mateus diz que a mãe fez esse pedido. Mas juntando as duas passagens, é certo então que a mãe fez o pedido amando dos filhos, né? E é claro que no coração dela isso também estava bem gostoso, né? Ela estava bem desejosa disso daí. Mas antes de tudo, assim, da gente falar dos ensinos, só lembrando que o Evangelho mostra quem é a mãe deles, lá em Mateus 27, Marcos 15, João 19. Diz que esta mulher se chamava Salomé, e Salomé era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Salomé era casada com Zebedeu e tinha os filhos Tiago e João. Tiago e João eram primos de Jesus, porque Salomé era irmã de Maria, né? Então são alguns dados que a gente tem com respeito a essa mulher, que não está aqui, mas está nos outros evangelhos. Mas voltando ao nosso assunto, que Jesus não atende todos os pedidos, quais são os motivos aqui que a gente pode encontrar pelo qual Jesus não respondeu os pedidos, que é importante para um autoexame na nossa vida? Bom, Jesus não atendeu esse pedido por ser um pedido ignorante, né? Ele diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Você está pedindo isso, mãe, seus filhos estão pedindo isso, mas vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ignorância é nesse sentido, né? A ignorância em ter um saber insuficiente, um desconhecimento, né? Que era o caso dela. Você veja aqui que ela chegou adorando o Senhor. Diz assim: a mãe dos filhos de Zebedeu
com os seus filhos e prostrando-se fez o pedido. Então era uma mulher que chegou adorando Jesus, não era uma pessoa que não cria em Jesus, ela cria em Jesus, sabia que era Jesus, era parentada de Jesus, mas não tinha a maturidade suficiente, não tinha o conhecimento suficiente, apesar de ter tido uma oportunidade maravilhosa, porque ela chega para Jesus e Jesus diz assim: o que você quer? Já pensou Jesus falar assim para a gente? O que você quer? E ela perdeu essa oportunidade por ignorância. E esse é o nosso problema muitas vezes, porque Paulo, olha só, Paulo disse que ele não sabia orar. Paulo disse que ele não sabia orar, e tem gente aí achando que sabe orar. Paulo disse assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele não diz assiste a fraqueza de vocês, ele diz nos assiste, se incluindo, porque não sabemos orar como convém. Ele diz porque vocês não sabem orar como convém. Ele diz nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, a palavra de Deus já mostra que em matéria de oração todos nós não sabemos orar como convém. Sabemos orar, mas muitas vezes não como convém. Esse convém que é a nossa dificuldade, né? Se esse pedido é um pedido que agrada o Senhor. Tiago fala assim para a gente: pedis e não recebeis porque pedis mal. Então a gente já vai vendo isso, e a gente aprende por João que o nosso pedido deve estar em sintonia com a vontade de Deus, quando ele diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós temos uma pedrinha aí, né? Segundo a sua vontade, o que convém, né? Essa é a pedir bem. Isso significa que na soberania de Deus, de Jesus, ele não atende pedidos ignorantes nesse sentido que a gente está falando, que ignora o que convém, o que realmente é bom, né? Então surge o desafio para a gente todos os dias, a cada dia, ir aprendendo como pedir, e também orar pedindo a ajuda de Deus que nos ensine a pedir segundo a vontade dele. Então um caminho é a oração, pedindo que o Senhor nos ajude a compreender a sua vontade. Bom, nós lemos aqui que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. Eu pergunto: orar pedindo a Deus que nos ensine a sua vontade é da vontade dele? É, então ele ouve. Olha aí já o raciocínio, né? Então, esse discernimento, ele vai acontecendo na medida em que a gente vai estudando a palavra e percebendo o que ela fala a respeito disso. Vamos olhando para Jesus e vendo como Jesus orou, o que Jesus ensinou sobre oração, como que ele, sendo filho, falou com o Pai, o que é que ele pediu, o que é que ele ensinou a respeito da oração. E se os nossos pedidos, por exemplo, estão de acordo com aquilo que ele ensinou de uma maneira geral, porque o Senhor não vai, por exemplo, nos atender se nós fizermos uma oração contrária ao amor, por exemplo, se fizer uma oração contrária ao bem, por exemplo. E aí, quando a gente vai aprendendo o que é o bem, o que é o amor que o Senhor ensina, nós temos um parâmetro para saber se aquilo que nós estamos pedindo é contrário ou não. Isso vai ser sempre o desafio da nossa vida, mas nós podemos pedir a Deus que nos ajude e podemos ir ganhando discernimento à medida em que a gente vai olhando para Jesus e vendo como ele orou e como ele ensinou a respeito da oração e o que a palavra fala a respeito disso. Segunda coisa, por que Jesus não atendeu esse pedido? Está lá no verso 21. Porque foi um pedido carregado de vaidade. O que você quer? Perguntou ele. Ela disse: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. E é engraçado que Jesus diz assim:
ele não diz, você não sabe o que você está pedindo, ele diz, vocês não sabem o que estão pedindo, porque ele está incluindo os filhos e a mãe, né? Vocês não sabem. Então, pedido carregado de vaidade, a vaidade de que no reino, e aí a fé, primeiro, que ela creu que tem um reino, e ela cria que Jesus era o rei, mas só que ela falou, quero que nesse reino e no Senhor que é o rei, um filho meu seja de direita e outro de esquerda. Só isso que a mãe queria, né? Coisa de mãe mesmo, né? Filho, né? Então, além da ignorância da mãe, foi um pedido vaidoso. No teu reino significa na tua glória, né? Na glória do Senhor. E a vaidade é um perigo, porque se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que a vaidade fez com que Lúcifer caísse, que os nossos primeiros pais fossem expulsos do paraíso. A vaidade está ligada ao orgulho, é uma ambição má, né? Então a gente examinar o coração, é uma preocupação ligada ao orgulho. Você tem lá em Atos capítulo 8 uma passagem sobre Simão. Simão fica sabendo que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo, no cumprimento da promessa que o Espírito Santo seria derramado só não para os judeus, mas para os gentios também. E ele viu que os apóstolos punham a mão, oravam e eles recebiam o Espírito Santo. E aí ele chega e oferece dinheiro. Eu quero pagar por este poder, para que eu também faça esta obra. E Pedro então chega junto e diz, olha, fique perdido você com o seu dinheiro, né? Porque você não tem parte nesse ministério. Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com o seu dinheiro? Então o que é isso? Uma vaidade, né? Ligada à magia, ligado a outras coisas no coração, e que o Senhor não atende. Por quê? Porque o Senhor não divide a glória dele. Diz assim, eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a minha glória, pois não a darei a outra, e nem a minha honra a imagens de escultura. E a Bíblia diz também que Deus não aceita oração vaidosa. Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A gente conhece bastante esse versículo, né? Pedro vai dizer, rogo igualmente os jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocinem no trato de uns dos outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então, é um exame, se muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, primeiro, é um pedido ignorante, eu tenho certeza do que eu estou pedindo, não fere nada na palavra, não fere o amor, não fere o bem, não fere o ensino. Jesus aprovaria esse pedido? Jesus, tem alguma coisa que Jesus ensinou sobre isso? Segundo, isso, o que eu estou pedindo, será que não é uma vaidade do meu coração? Será que isso não é um capricho meu? Será que isso não é uma ambição minha? Será que realmente é necessário? Esse autoexame a gente tem que fazer na caminhada de pedido ao Senhor, né? Que é o segundo ensino. Por quê? Porque a gente pode cair em outros erros. Por exemplo, o terceiro ensino, no verso 23, diz assim, então quando Jesus disse que eles não sabiam o que estavam pedindo, Jesus fez uma pergunta, vocês podem beber o cálice que vou beber? Veja só, eles nem compreenderam isso. O cálice era uma linguagem para sofrimento ou até mesmo para a morte, porque na Grécia, por exemplo, passava-se um cálice de veneno, né? E o soldado ia dizendo, bebe, bebe, e às vezes na misericórdia dizia, pula, bebe, bebe, né? E assim o filósofo Sócrates morreu tomando cicuta, não foi? Então o cálice tinha esse símbolo de sofrimento, até de morte. Jesus está dizendo, por acaso vocês podem beber do sofrimento que eu vou beber, ou passar pelo que eu vou passar? Olha a resposta deles, podemos. Né? Nem entenderam. Aí ele disse assim, certamente vocês beberão. Por quê? Porque haveria perseguição ainda para chegar. Eles não tinham compreensão disso. Mas daí Jesus disse assim, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Terceiro ensino, porque Jesus recusou esse pedido, é que foi um pedido sem coerência. O que é isso, sem coerência? A mesma coisa que você chegasse numa empresa
e falasse com quem é o responsável, dizendo: olha, eu pretendo tal vaga que a firma está oferecendo, mas você não sabe nada do serviço e você não sabe como funciona. Essa incoerência, né? Adianta fazer isso? Você pedir a vaga, você não sabe nem o que é feito e nem como trabalha? Nessa incoerência, o que Jesus está dizendo a incoerência está: isso que vocês estão pedindo não é da alçada de vocês, isso que vocês estão pedindo nem eu posso resolver, isso é de exclusividade do Pai. Há lugares e há situações que são de exclusiva autoridade do Pai, e nós podemos, por exemplo, na nossa ambição, pedir ou desejar algo que não cabe a nós fazer isso, né? Então é isso que o Senhor está falando para a gente. Nosso pedido deve ser coerente, ou seja, ter lógica. É só a palavra que vai dando isso para a gente. A gente deve reconhecer que a gente foi chamado, e a gente deve reconhecer que a gente deve viver dentro da vontade de Deus. Isso nos basta. Você veja como isso não está distante da gente, que ao passarmos por problemas, quantas vezes a gente se pegou tentando entrar na mente de Deus, tentar descobrir por que Deus fez isso, por que Deus permitiu isso, né? É os nossos porquê, tentando entrar num terreno santo, em algo que pertence ao Senhor. O que nós devemos saber é que nós somos chamados e devemos viver debaixo da vontade dele. Aquilo que eu não entendo, eu entrego ao Senhor. Aquilo que é possível entender, eu busco entender. Mas os questionamentos que levam a gente à murmuração e até mesmo à reclamação para ele, dele, tentando ler a mente de Deus e adivinhar porque o Senhor fez isso ou aquilo, o que ele vai fazer, isso é um terreno perigoso para a gente. Então, a leitura, a meditação, o estudo, o aprendizado da palavra, somado à oração, com um espírito humilde, é o que vai dando coerência para a gente na caminhada. Todos nós chegamos na fé de maneira incoerente, e de acordo com o crescimento que a gente vai tendo, a gente vai ganhando coerência. Isso não significa que nós já temos toda a coerência, nós já temos alguma coerência, mas tem muita coisa ainda para a gente alcançar, né? Então a gente deve ter essa noção. Por quê? Porque quando a gente entra numa esfera que é do Senhor, como eles entraram, quem vai sentar aonde, quem vai estar ao lado do rei, no reino, eles nem entendiam o sofrimento de Jesus. Quando entrou nessa esfera, caímos naquela exortação de Jesus, quando ele falou para o tentador: não tentarás o Senhor teu Deus, porque entrou numa esfera que não lhe pertencia, né? Então, esses três motivos a gente vê aqui no texto. Por que Jesus não atendeu esse pedido? Jesus não atende a todos os pedidos, né? Jesus não atende. Isso não quer dizer que os pedidos que o Senhor não atende na gente tem a ver com isso aqui, não. Há pedidos que o Senhor diz não porque ele tem outros propósitos, não tem nada a ver com essas coisas que a gente falou, mas há pedidos que ele diz não porque estão dentro dessa mensagem, né? Dentro dessa mensagem. Por exemplo, a ignorância, a vaidade ou a falta de coerência na nossa vida, na nossa avaliação. Então a gente deve avaliar o quê? Os pedidos que nós temos feito a Deus, né? Então cada um de nós com certeza estamos em oração por alguma coisa. Vamos examinar se nós sabemos bem o que nós estamos pedindo ou nós estamos ignorantes nisso. Se o que nós estamos pedindo é uma vaidade do nosso coração, e se o que nós estamos pedindo é incoerente, porque nós estamos entrando num terreno que é santo. É só esse o objetivo da mensagem: fazermos um autoexame na nossa oração, daquilo que nós estamos pedindo. E graças a Deus que Ele não nos atende. Pensou se o Senhor atendesse um pedido vaidoso? Atendesse um pedido ignorante?
e atendesse um pedido incoerente, quem que ia sofrer as consequências? A gente. Graças a Ele que não atende, e graças a Ele que não atendendo dá oportunidade para a gente amadurecer. Amém? Pai querido, eu louvo ao Senhor, porque a Tua palavra vai nos ensinando um ensinamento para o resto da nossa vida, todos os dias, ganhando mais consciência no Evangelho, todos os dias ganhando um pouquinho mais de compreensão acerca da Sua vontade, todos os dias aprendendo a orar um pouquinho mais, sabendo que o que está à frente de nós ainda é muito distante, mas graças a Ti, como disse Paulo, que o Espírito Santo do Senhor intercede por nós. Graças ao Senhor Deus que avalia, corrige e busca diante do trono do Todo-Poderoso aquilo que é bom para a gente. Muito obrigado, porque o Senhor não atende a todas as nossas orações. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém? Deus abençoe.